Vamos falar sobre a importância de fazer terapia. Se tu não me conhece, meu nome é André Peixoto, eu sou psicanalista e sexólogo. Bem, a terapia, ela serve para várias coisas, mas o principal objetivo da terapia não é te deixar feliz. Apesar que, consequentemente, fazendo terapia, tu vai ser uma pessoa feliz. Mas o objetivo principal da terapia é o autoconhecimento. E através do autoconhecimento tu vai entender o porquê que tu fez o que tu fez. Por que tu fez? Quais foram as motivações? Por que tu está em ciclos repetitivos que são destrutivos para ti? Como ciclos de autossabotagem, como os relacionamentos que nunca dão certo? Por que tu só atrai caras que te batem, te agridem ou qualquer outra coisa? Ou, por exemplo, por que tu só fica em emprego que tu não fica muito tempo? Então o autoconhecimento serve para isso, para te entender as tuas tendências psicológicas e como que funciona o teu aparelho psíquico. A grande questão é que muita gente espera que a terapia deixe a gente feliz. Então, como eu falei para vocês, esse não é o papel da terapia. O papel da terapia é o autoconhecimento. E quando a gente se conhece, a gente consegue entender os lugares que não fazem mais sentido a gente estar, as situações que não fazem mais sentido nós estarmos, né? E aquela grande questão que isso eu vou deixar de reflexão para vocês. Freud tem vários dizeres, mas o meu preferido deles é: cada um acredita na verdade que consegue suportar. O que isso significa? De maneira geral, falando grosseiramente, cada um acredita na verdade que melhor lhe convém. E quando a gente faz terapia, a gente trata, a gente precisa encarar o que a gente mesmo fala, mas não percebe. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, como eu sou psicanalista, eu preciso, e também dou aula de psicanálise, eu preciso estar em análise, não quer dizer que eu ainda também faço terapia, né? E eu descobri uma coisa que eu achei muito interessante. Eu sempre tive medo de caras mais altos que eu. Bem, eu tenho 1,83 m, então eu sei que no Brasil eu sou considerado um homem alto. Apesar que no meio dos meus irmãos, só as mulheres são mais baixas do que eu, né? Mas enfim, a grande questão é que se a gente parar para pensar, né? Por que eu tava falando isso? Desculpa, meu TDAH já tinha até esquecido. Eu sempre tinha medo de homens mais altos, e eu sempre desejei ser mais alto. E eu sempre preferi me envolver com caras mais baixos do que eu. E eu nunca entendi o porquê, e eu também nunca levei isso para terapia. Mas esses dias eu tive um insight depois da terapia, que eu falei coisas nada a ver com relacionadas a isso, nada a ver grosseiramente, inconscientemente, algo tinha de similar no que eu falei para o terapeuta. Mas a grande questão é que eu me dei conta que minha primeira experiência sexual, eu tinha 17 anos de idade, né? E que foi de fato o meu primeiro namorado. E ele era mais alto que eu. E eu parei para pensar que eu sempre me senti oprimido, apesar de foi um relacionamento muito legal, né? Enfim, a gente terminou por questões assim que até hoje nós somos amigos, mas enfim, não convém aqui. A grande questão é que eu sempre pensei, cara, eu sempre tive medo de homens mais altos. E isso fez sentido por quê? Porque esse primeiro relacionamento foi meu primeiro relacionamento. A nossa diferença de idade era muito grande. E a grande questão é que eu sempre me sentia oprimido. Mesmo que eu fosse ativo, ele o passivo, eu sempre me sentia oprimido. E através desse site eu me dei conta, claro, porque, enfim, que eu não vou falar aqui, mas eu entendi o porquê que eu sempre tive medo de homens mais altos, porque eu tive medo de ser, sei lá, abusado de alguma maneira, psicologicamente, sexualmente, né, ou de diversas outras maneiras. Então isso para mim foi incrível, por quê? Porque através da terapia, que não foi nada a ver com isso, grosseiramente, depois da terapia eu fiquei refletindo e me dei conta, sim, né, valeu a pena e continuar fazendo terapia, porque eu me dei conta o porquê que eu sempre tive medo de caras mais altos. Porquê que quando eu via um cara mais alto no aplicativo, eu já não dava like. Por quê? Porque eu tinha medo que essa opressão se repetisse na minha vida. Agora, né, de agora em diante, não basta só se dar conta disso. Eu preciso introjetar dentro de mim e entender que não é porque o cara é mais alto do que eu, que de alguma forma ele vai me agredir. Mas daí fica a reflexão para vocês. Olha quanto tempo, eu já tenho 31 anos, olha quanto tempo eu vivo com essa dor. Meu primeiro namorado tinha 17, então faz 14 anos que eu tenho medo de homens mais altos. Precisava? Não precisava. Mas aquela grande questão que Freud sempre disse: cada um acredita na verdade que consegue suportar, que cada um acredita na verdade que melhor lhe convém. Reflitam sobre isso.